sobre o estudo que estamos seguindo, que nos fala sobre o joio explica a história, tá? O comportamento do joio, a maneira do joio ser, tudo isso explica a história. Muita coisa é explicado a partir do momento que a gente conhece, né, o joio, como é que ele é e o que é que ele faz de negativo para provocar as pessoas ao redor. Então vamos ver aqui. Nas 13 colônias americanas, quando então saíram aqueles protestantes lá da Inglaterra, fugindo da perseguição que outros protestantes estavam fazendo, que eram os anglicanos, né? Então eles saíram, né? Era comum, tá bom? Não somente lá, mas em outras regiões também, em outros países, os protestantes perseguiam outros protestantes, tá? E nem sempre a história nos conta essas coisas, mas perseguiam. Por quê? Havia um espírito capitalista na coisa que era assim: você tem que crer do jeito que eu creio, ou então a gente vai perseguir você. Parece que está entranhado, né? Nesse espírito prepotente que a gente tem, nesse espírito intolerante que a gente tem, de não respeitar o que os outros acreditam. Tem que ser do jeito que a gente acredita, tem que ser da maneira como a gente acredita. Senão a gente vai perseguir de alguma forma. Né? Depois fica a gente dizendo, nós somos perseguidos. A gente provoca a perseguição. Tá bom? Então, muito bem. Isso porque a gente olha o joio, o que é que o joio faz. Aí a gente começa a entender as consequências da presença do joio dentro da convivência desse cristianismo que a gente tem aí. Tá bom? Então vamos ver. O joio colonizador protestante, lá nas 13 colônias, nos Estados Unidos, quando eles chegaram por lá, levaram a teologia capitalista para lá. Essa coisa capitalista é uma coisa doente, maléfica. É uma coisa que não desgruda. Quando saíram de lá, mesmo perseguidos por causa disso, levaram na alma esse espírito egoísta, atrás de lucro, atrás de ganhos. E aí foram para a América, não é, do Norte, foram lá para aquela região que foi descoberto pelos espanhóis, mas que os ingleses ganharam na briga, na confusão, né? Na luta, cristão contra cristão, para ver quem roubava mais. Então, muito bem, levaram a teologia capitalista inglesa, que é a pior de todas, né? Só para você ter uma ideia, para ganhar grana, ganhar dinheiro e enriquecer, até piratas oficiais da coroa, a Inglaterra providenciou. Eram chamados corsários. Piratas, assaltadores de navios, tudo em nome de Jesus. Entendeu? Era normal saber que a Inglaterra tinha piratas ao seu comando, pagos pela coroa, para roubar principalmente navios espanhóis e pegar o dinheiro, né, o ouro, toda a riqueza e levar para a coroa britânica. Em nome de Jesus. Que tal? Entendeu? A maldade de uma religiosidade falsa e perversa. Muito bem. A escravidão foi desenvolvida por eles. A gente vai lembrar aqui algumas coisas. Vamos lá. Né? Levaram a teologia capitalista inglesa. A ideia desse capitalismo teológico, né, é de que a propriedade vale mais do que as pessoas. A propriedade vale mais do que pessoas. Aquilo que está sendo feito na Ucrânia, por exemplo. Para que aquelas pessoas estão morrendo? Porque a propriedade, né, do país, não é do país, mas dos ricos, daquelas terras, daquelas coisas, é mais importante do que os que estão morrendo. Eles não podem perder território. As pessoas são menos importantes. Compreende? É a mesma teologia, não é a mesma ideia dessa teologia capitalista.
Então, para defender propriedade, você pode até morrer, não tem problema, mas contanto que defenda a propriedade. O que mais? Acumular riqueza vale tudo. Essa também é da teologia capitalista. Acumular riqueza. Não é você ter só o que você precisa, é você ter cada vez mais, enriquecer cada vez mais. Tudo isso foi levado, dessa teologia, foi levado para as 13 colônias. Riqueza é bênção de Deus. Enriquecer, ser ganancioso, tirar, explorar as outras pessoas, isso é de Deus. Essa é a teologia capitalista. O que mais? Invadir território é como em Canaã. Deus não mandou, ou Moisés não entendeu que Deus mandou invadir Canaã e matar todo mundo? Isso foi levado lá também. É uma teologia capitalista que foi levada para as 13 colônias, lá nos Estados Unidos. Tá? Invadir território é como em Canaã, pode tomar, escravizar e matar os índios. Não há problema nenhum. Você pode até, antes de atirar no índio, você pode até agradecer a Deus. Deus, muito obrigado pela oportunidade de matar aquele índio. Pá! A teologia capitalista defende isso. É por isso que até hoje o americano é armamentista. Ele ama armas. Em nome de Jesus. O que mais? Foram piores do que Portugal e Espanha na colonização. Foram piores. Não foi ruim Portugal e Espanha? Cristãos também nas Américas? Pois bem, o americano lá dentro daquele território foi muito pior. Muito pior. Entendeu? Na usura de tirar a riqueza dos outros, de tirar dos índios, de tirar dos nativos, não é? Fez com que eles fossem piores do que Portugal e Espanha nos demais países deles. O que mais? A Inglaterra também, tá? Tudo isso eu estou falando que a Inglaterra estava lá, era quem apoiava tudo, e também no Canadá também. O que mais? No Brasil e nas Américas, né? O progresso é enriquecimento máximo. Isso é progresso. Progresso não é outra coisa, benefício para todo mundo, não. Benefício é enriquecimento. Quanto mais pessoas ficam ricas, mais é entendido que há progresso. Mesmo que outros morram, mesmo que outros passem fome. Mas o progresso, a ideia é riqueza. Acumular riqueza, cada vez mais ricos. Isso é que é progresso dentro da teologia capitalista. O que mais? Então, repetiram o que fizeram nas descobertas, nas invasões e com os corsários. Lembra dos corsários? Piratas que eram da coroa, que eram do rei e da rainha da Inglaterra, para matar mesmo e para roubar as riquezas que eles encontrassem, né, pelo mundo afora. Eles tinham que roubar e levar para a Inglaterra. Nas Américas, Oceania, África e Ásia. Tudo isso eles fizeram, né? A Inglaterra principalmente. Eles levaram toda essa bagagem, essa herança, eles levaram para as 13 colônias evangélicas, protestantes, lá nos Estados Unidos. Repetiram tudo na África. Repetiram tudo na África. Fizeram pior nos Estados Unidos, aí fizeram muito mais, né? Se a gente pudesse usar essa expressão, muito mais pior foi feito na África. Ok. Até hoje agem com ganância. Até hoje, as 13 colônias agem, né? Ou agem com ganância. Até hoje. São preconceituosos, racistas, escravagistas, supremacistas. Eles são melhores do que todo mundo. Até hoje, eu estou falando dos evangélicos. Olha, se os evangélicos que se dizem religiosos são assim, imagine o resto.
são intolerantes e são prepotentes. Tudo isso eles passaram para a gente. Nós somos altamente intolerantes e prepotentes porque eles nos ensinaram isso. O católico é menos intolerante, mas é menos, muito menos. E prepotência, os católicos são muito menos do que nós evangélicos. Os católicos, como cristãos, são mais suportáveis. Nós, como evangélicos, somos insuportáveis. Os católicos como cristãos, não sei se foi isso que eu disse, mas como cristãos, eles são mais suportáveis. Nós, evangélicos, como cristãos, somos insuportáveis. Insuportáveis. Nós só somos suportáveis porque as pessoas que convivem conosco são maravilhosos, pacientes. Porque se nós tivéssemos que suportar nós mesmos, não conseguiríamos. E aprendemos tudo isso com eles. O que mais? Com mentiras sobre democracia, liberdades e religião. Até hoje essas mentiras estão. Né? Lá eles falavam também a mesma coisa. Mesma coisa, porque veio da Constituição inglesa. Mesma coisa. A Constituição de hoje lá nos Estados Unidos é a mesma daquela época. Liberdade, essas coisas todas. Mas não tem liberdade para quem é contra os interesses gananciosos deles. Encontrei essa semana um vídeo falando dos que moram na rua nos Estados Unidos. E o rapaz explicando por que eles estão lá. Impressionante. Um país evangélico, cristão. Mas por que aquele monte de gente está na rua? Muito bem. Que mais? Liberdade só para os ricos. Essa sim, a democracia que esse cristianismo capitalista ensina. Não é? Liberdade só para os ricos. Quem tem grana tem liberdade. Faz, compra, faz o que quer. Agora, quem não tem liberdade. É tudo mentira. Religião mobilizada para o capital. A religião existe, aí sim. Esse uso da religião para isso tem a ver com o que Karl Marx disse. É usado para manipular a população, manipular a massa, para que a massa fique sossegada. Você está sendo explorado? Louve a Deus, agradeça a Deus, porque tem gente lhe explorando. Pior seria se não tivesse. Então, a religião realmente é usada. A religião em si não tem culpa. A religião é neutra, mas ela é usada para esse sentido. É isso que o capitalismo cristão ou o cristianismo capitalista ou a teologia capitalista ensina nas igrejas. A gente vê, não é só no Brasil aqui não, agora nesse período, como em outros países. Os que mais defendem o capitalismo são os cristãos, mesmo sabendo da exploração e das mortes e de toda a destruição que o capitalismo faz, inclusive contra o próprio cristianismo. Entendeu? É porque é usado. As lideranças religiosas são usadas mesmo, manipuladas. E elas, por serem manipuladas, elas manipulam as pessoas. Então, a ideia é quem é pobre continuar pobre, porque o rico precisa do pobre para continuar enriquecendo. O que mais? Com a formulação de inimigos. Outra coisa séria. Essa teologia capitalista, ela se adequa ao capitalismo porque ele precisa de inimigos. Porque se você fica distraindo as pessoas com o inimigo, as pessoas se submetem a você. Não, estamos todos brigando pelo mesmo inimigo. Então é preciso manter inimigos. Ele é o nosso inimigo. Aí você se distrai com ele e você continua sendo explorado por essa pessoa ou por essa situação. Você está distraído com um inimigo que nem é inimigo, mas foi dito para você e a gente termina brigando com ele o tempo todo enquanto estão explorando da gente. Tá? Faz parte dessa mentira. Né? Tudo isso é mentira. Tudo é uma mentira. Né? Tudo é uma mentira.
Jesus disse para o rico, ó, vá, venda tudo que tem, venha e me siga. Mas a teologia capitalista diz não, nada disso. Não é para fazer nada disso. Jesus está enganado aí, tá? E aqui tem outras coisas, né? Guerras bélicas, híbridas, tudo isso a América faz hoje como fruto daquelas 13 colônias. Mentiras religiosas sobre imprensa, Iraque, Líbia, Irã, Iraque, Arábia Saudita, etc., né? Com apoio comprado da ONU e assim por diante. Tudo é usado nessa manipulação. Tudo isso vem das 13 colônias, filhas da Inglaterra. Então não saiu, é tudo, né? Diz que o fruto nunca cai longe da árvore. Tá tudo ali dentro do mesmo jogo. Tá bom? A gente fica por aqui e amanhã, com fé em Deus, a gente volta, né, para fazer essas análises dentro, olhando pela revelação de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, inclusive com as vítimas desse tipo de cristianismo que a gente tem mostrado. Tá bom? Deixa eu trazer aqui a música, a gente vai encerrando. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta. Até mais.